Dado pessoal sensível. Você sabe o que é um dado pessoal sensível? Nós temos visto hoje muita gente fazendo confusão em relação ao que é realmente considerado um dado pessoal sensível de acordo com a nossa legislação. São exemplos de dados sensíveis. Dado sensível é toda a informação relacionada à pessoa natural no que diz respeito à sua origem racial, étnica, às suas preferências religiosas ou políticas, filiação a sindicato, dados genéticos ou biométricos, e aí compreendido também os dados referentes ao reconhecimento facial, porque é um dado biométrico. Nós temos também informações relacionadas à saúde ou à vida sexual, e aqui é importante que a gente tenha em mente que vida sexual é diferente de orientação sexual. E, comumente, há alguns enganos em relação a dados sensíveis. Precisamos ter em mente que a nossa lei traz um rol taxativo sobre o que é considerado um dado sensível. A gente vê muitas pessoas falando sobre dados sensíveis e colocando neste rol aí os dados financeiros. Muito embora a gente tenha que ter uma atenção especial em relação aos dados financeiros, tendo em vista que em um eventual incidente de segurança, a depender do dado vazado, né, em relação às informações financeiras de determinado indivíduo e o impacto que todo esse vazamento de dados e esse incidente vai trazer na vida daquele indivíduo, por certo, devemos ter uma atenção especial, mas ele não é considerado um dado sensível. Outra informação importante sobre dados sensíveis é que na aplicação das bases legais pelo controlador, o controlador não poderá de forma alguma utilizar a base legal do legítimo interesse para fundamentar o tratamento de um dado sensível. Por fim, eu trago então algumas considerações sobre os dados sensíveis, dados pessoais sensíveis. A primeira consideração que eu faço é em relação à base legal do legítimo interesse. Nós sabemos que a base legal do legítimo interesse com certeza vai ser uma das principais bases aí aptas a justificarem o tratamento de dados pelos controladores. Entretanto, em relação aos dados sensíveis, essa base é inaplicável. Não há possibilidade, existe uma vedação expressa na legislação em relação à utilização da base legal do legítimo interesse para justificar o tratamento de dados sensíveis pelos controladores. O tratamento de dados sensíveis pelos controladores, de acordo com previsão expressa do artigo 11, pode acontecer de algumas formas. A primeira delas é com o consentimento do titular de forma livre e destacada e por uma finalidade específica, e a segunda sem o consentimento do titular nas seguintes hipóteses. A primeira delas é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Nós temos também o tratamento compartilhado de dados necessários à administração pública para a execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. A realização de estudos por órgãos de pesquisa, e nesse caso deverá sempre haver a anonimização, sempre que possível deverá haver a anonimização desses dados. Para o exercício regular de direitos, inclusive em processo judicial, então não há necessidade de pedir para um processo se a pessoa consente ou não, mesmo que exista dentro desse contexto algum dado pessoal sensível. Para o exercício regular de direitos, inclusive contrato administrativo, arbitral, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais da saúde, e por último, a garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação ou autenticação de cadastros em sistemas eletrônicos. Todas essas previsões estão contidas na lei, de fácil compreensão, estão aí então justificando o tratamento de dados pessoais sensíveis, ainda que sem o consentimento do titular de dados.